Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Nós estamos aqui para mais uma aula da língua portuguesa e hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que são os encontros vocálicos e consonantais. Quando a gente fala sobre esses nomes, parece assim um pouco complicado também. Encontros vocálicos, o que é isso? Encontros consonantais são nomes assim diferentes, nomes estranhos, mas nada do que a gente já não está acostumado a ver no nosso dia a dia, quando a gente está praticando a escrita, quando a gente está lendo algum texto, sempre a gente encontra tanto os encontros vocálicos quanto os encontros consonantais. Mas para começar essa aula de hoje, eu preciso relembrar com vocês sobre as consoantes e sobre as vogais. Para começar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as consoantes. Se vocês observarem lá no nome do título da nossa aula, a gente tem encontros vocálicos e encontros consonantais. O que quer dizer isso? Os encontros consonantais nada mais é do que encontro de consoantes. Olha lá, o próprio nome já diz, encontro consonantal. O que é esse encontro? É o encontro de consoantes em uma palavra. Então, a gente precisa definir quando que esses encontros acontecem. E eles são definidos, depois a gente vai falar um pouquinho na frente aí, observando as sílabas. Então, se eles estão na mesma sílaba, em sílabas separadas, e quais são os nomes desses encontros. Então, para relembrar as consoantes, eu coloquei aí a letra B, a letra C, a letra D, F, G, o H, o J, o K, o L, o M, o N, o P, o Q, o R, o S, o T, o V, o W, o X, o Y e o Z. Importante em casa, se você ainda tem dúvidas sobre consoantes e vogais, você vai pegar o alfabeto, pegue uma imagem de um alfabeto e você pode, por exemplo, circular as consoantes e fazer um X nas vogais. Isso ajuda também a gravar o conteúdo, a melhorar o seu conhecimento sobre consoantes e vogais. Então, essas aqui são as consoantes que nós temos. E agora as vogais. As vogais são mais fáceis, elas são somente 5. Então, a gente relembra as vogais com mais facilidade. A, E, I, O, U. Então, os encontros vocálicos, eles são relacionados às vogais. Todas as vezes que a gente falar de encontros vocálicos, a gente vai falar de vogais. Todas as vezes que a gente falar de encontros consonantais, a gente vai falar de encontro de consoantes em uma mesma palavra, né? Então, a gente vai perceber, vocês vão perceber aí que no dia a dia vocês já usam os encontros vocálicos e consonantais, mas a gente ainda não estudou sobre esse conteúdo, por isso que a gente ainda não falou sobre esses encontros. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa relembrar também o que é sílaba. A sílaba é o som que se pronuncia de uma só vez. Então, lembra que a gente pegou algumas palavras? Vamos pegar aí a palavra pato. A palavra pato. Então, vamos separar em sílabas. Pá, to. A minha emissão de voz da primeira sílaba e a emissão de voz da segunda sílaba. Pá, to. Já a palavra jacaré, eu tenho 3 emissões de voz. Vamos lá. Ja-ca-ré. Então, eu tenho 3 sílabas. Por que é importante relembrar sílabas na aula de encontros vocálicos e consonantais? Porque esses encontros vão depender aonde eles estão em cada sílaba. Então, se eles estão juntos, se eles estão separados em sílabas diferentes. Por isso, nós estamos relembrando um pouco sobre sílabas. Se você ficou com alguma dúvida, se você ainda não consegue separar as palavras em sílabas corretamente, é importante rever a aula de sílabas e praticar um pouco mais, porque agora nós vamos depender das sílabas para classificar os encontros, tanto consonantal quanto encontros vocálicos. Então, vamos lá. O que são os encontros vocálicos? Olha lá, eles são encontros de vogais ou semivogais sem consoantes intermediárias. Então, é importante, eu não vou colocar para vocês hoje, para facilitar um pouco mais o estudo de hoje, eu não vou falar de vogais e semivogais. Eu vou usar somente vogal. Quando a gente fala semivogais, se vocês escutarem esse tema semivogais, eles estão falando de vogais, só que elas têm uma força maior ou menor naquela sílaba.
por isso vocês vão escutar o termo vogal ou semivogal. Mas hoje eu vou falar somente vogal com vocês, tá bom? Então, quando eu tenho encontro de duas vogais ou três vogais em uma mesma sílaba ou em sílabas separadas, elas ganham nomes para serem classificadas. Então, vamos ver aqui. Nós temos, por exemplo, a palavra lua. Então, lua, ela tem lá, olha lá, grifado de vermelho. O U é uma vogal e o A. Então, olha lá, eles estão juntos, não estão? Eles estão próximos uns dos outros. Olha lá, o U e o A. Madeira, olha lá, madeira. Olha lá a letra E e a letra I. Eles estão juntos também. Uruguai, olha agora, a gente tem três vogais juntas, o U, o A e o I. Então, eles também estão juntos, olha só. Esses, então, são os encontros vocálicos que a gente encontra nas palavras, quando as vogais estão juntas. Então, agora a gente precisa saber como classificar. Por exemplo, a gente vai classificar entre ditongo, se a gente tem duas vogais juntas, tritongo, três vogais, e hiato, quando essas vogais se separam. Elas estão juntas na palavra, mas eu vou separar em sílabas, então elas ficam em sílabas separadas. Então, aí eu tenho um hiato. Por que é importante saber isso? Porque para classificar essa palavra em os encontros vocálicos, eu tenho que saber se eu tenho um ditongo, se eu tenho um tritongo ou se eu tenho um hiato. Então, vamos lá. Ditongo. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, pronunciadas na mesma sílaba. Então, elas não se separam. A gente tem duas vogais juntinhas na mesma sílaba. Então, vamos observar aqui exemplos de ditongo. Oração. Olha lá no final. A vogal A e a vogal O se encontram e elas não se separam. Vamos separar em sílabas. Olha lá. Oração. Elas não se separaram. Olha lá, elas ficaram juntinhas. Agora vamos para a palavra paulista. Paulista. Nessa palavra, onde que a gente tem duas vogais juntas? Onde que elas estão juntas, próximas uma da outra, né? Paulista, olha lá. O A e o U são duas vogais, elas estão se encontrando, duas vogais. Então, quando a gente separa em sílabas, olha lá. Paulista. Então, eu tenho três sílabas. O A e o U, eles se separaram? Olha lá, eles ficaram em vogais, em sílabas separadas? Não, eles estão juntos. Então, aí nós temos um ditongo. Olha aí, um ditongo. Vamos para um outro exemplo. A gente tem aqui a palavra muito, o muito. O U e o I, duas vogais juntas. Vamos ver se eles ficam, quando a gente separa em sílabas, se eles continuam juntos. Muito. Ah, eles ficaram juntos. Então, outro ditongo. Relembrando, ditongo é quando as vogais, elas ficam, são duas, ditongo de dois, duas vogais juntas em uma mesma sílaba. Lembra que eu falei que é preciso relembrar a sílaba, que é preciso relembrar a vogal? Por isso, a gente precisa conhecer as vogais e precisa saber separar em sílabas. Assim, a gente consegue classificar os encontros vocálicos. Então, a gente falou do ditongo. Ditongo, duas vogais em uma mesma sílaba. Elas não se separam. O tritongo, olha aí, tritongo de três. É a mesma coisa do ditongo, só que agora a gente vai acrescentar mais uma vogal nesse grupo aí. Olha lá, a gente tem, é o encontro de três vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Então, eles não se separam, eles estão juntos. Ah, professora, mas existe três vogais em uma mesma sílaba? Existe sim. Vamos falar de alguns exemplos. Olha aí, Paraguai. Paraguai. Olha para o final da palavra Paraguai. A gente tem o U, o A e o I. São três vogais. O U é uma vogal? Sim. O A é uma vogal? Também. E o I também uma vogal. Elas juntas formam um tritongo. Mas para ser tritongo, elas não podem se separar. Quando eu fizer a separação em sílabas, olha lá. Paraguai.
Quando eu separei em sílabas, elas continuaram juntas? Sim, olha lá, a última sílaba, elas estão juntas. Então, eu tenho ali o quê? Um tritongo. Por isso é importante você saber definir e observar a palavra também em sílabas. A palavra enxaguei, se a gente observar, a gente tem no final da palavra a vogal U, a vogal E e a vogal I. Elas estão juntas, mas para isso eu preciso separar a palavra em sílabas para saber se ela é um tritongo ou não. Então vamos lá. Enxaguei separando em sílabas. Enxaguei. Elas ficaram no final juntas? Então é sim um tritongo. Agora vamos para a palavra desagou. Desagou. Olha só, lá no final a gente tem também um encontro de vogais. A gente tem o U, o O e outro U. Então vamos separar em sílabas. Desagou, desagou. No final da palavra, elas continuaram juntas, portanto eu tenho aí também um tritongo. Importante lembrar que elas precisam estar juntas para serem ditongos ou tritongos. Elas não podem estar em sílabas separadas. Porque quando elas estão em sílabas separadas, a gente tem outro nome, que são os hiatos. O hiato é quando essas vogais elas ficam em sílabas separadas. Então, a gente tem a palavra com um encontro de vogais, mas elas estão em outras sílabas, elas estão em sílabas separadas. Então, vamos ver aqui, olha. É o encontro de duas vogais, o hiato, pronunciadas em sílabas separadas. Então, não se esqueçam, é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Então, vamos para exemplos de hiato. Por exemplo, a palavra coelho, a gente tem lá, olha, o O e o E. Sem separar em sílabas, a gente fez ali, a gente encontrou um encontro vocálicos. A gente viu o encontro de vogais ali, não é? A vogal O e a vogal E. Agora, a gente precisa separar em sílabas para saber se elas vão ficar juntas ou não. Então, olha lá, coelho, co-e-lho. Eles ficaram separados. Então, aí, nesse encontro, eu vou classificá-lo como um hiato, porque eles não estão juntos, eles estão separados. Então, ele é um hiato. Olha outro exemplo aqui. Saída, né? A saída de algum lugar. Então, saída. Vamos separar em sílabas? Sa-i-da. Olha lá o encontro vocálico que estava em cima, o encontro das vogais A e I. Agora, eles estão separadas, elas estão separadas em sílabas diferentes. Então, eu tenho aí também outro hiato. Vocês conseguiram perceber a diferença entre ditongos e hiatos? Os ditongos, eles estão juntos. O hiato, eles se separam. Por isso que para classificar hiato, ditongo e tritongo, você precisa separar a palavra primeiro em sílabas. A gente tem poeta, olha lá. Olha o encontro vocálico, o O e o E. Então, vamos separar. Poeta. Se você observar, eles ficaram em sílabas separadas. Então, temos um hiato. É muito fácil. Se a gente souber o nome dos encontros vocálicos e a junção de cada um deles, o que é o ditongo, o que é o tritongo e o que é o hiato, é muito fácil de classificar os encontros vocálicos. Não tem erro, é só praticar. Estão juntos, ditongo, quando são duas vogais. Quando são três vogais e estão juntas, tritongo. Quando são duas vogais juntas, mas separadas em sílabas diferentes, a gente tem o hiato. Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente tem, então, alguns exemplos, né, de ditongos, tritongos e encontros vocálicos. Olha aí o ditongo. A gente tem gratuito, ficou na mesma sílaba, então é um ditongo. Papai. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer para identificar é encontrar, achar o encontro vocálico na palavra. Encontrou? Tem um encontro vocálico? Tem. Tem encontro de vogais? Tem. Então, agora eu vou separar em sílabas para saber se eu tenho um ditongo, um tritongo ou um hiato. Ali eu achei, olha lá, sempre eu grifei para vocês nos exemplos onde está o encontro vocálico de cada palavra. Depois eu separei em sílabas. Ficaram em sílabas diferentes, é um ditongo. Eu separei em sílabas, ficaram em sílabas
a mesma sílaba, um ditongo. Então, eu coloquei aqui exemplos para vocês e quando vocês forem praticar, primeiro faz isso. Encontra, acha esse encontro vocálico, sublinha ou circula e depois separa na sílaba. Então, agora, olha lá, tranquilo. Na palavra tranquilo, onde que está o encontro vocálico? Grifei lá. Agora, separa. Tranquilo. Ficaram juntos? Ditongo. Vamos ver os tritongos. Enxaguei, a gente já falou, ó, enxaguei. Separei em sílabas, achei aí um tritongo. Uruguai, Uruguai. Separei, encontrei ele, ficou na mesma sílaba, tritongo. E quaisquer, quaisquer. Então, esse encontro também ficou na mesma sílaba, tritongo. Hiato, então agora eles vão se separar. Eles vão estar em sílabas separadas. Hiato. Afiado, a gente tem afiado. Olha aí, a gente achou o encontro vocálico, eles se separaram quando eu fiz a divisão silábica. Eles estão em sílabas separadas. Então, hiato. A própria palavra hiato, ela tem um hiato. Olha lá. Hiato. I-A-to. O I e o A ficaram separados. Portanto, um hiato. E moeda. Mo-é-da. O O e o E estão separados. Então, a gente tem um hiato. E agora a gente vai falar dos encontros consonantais. Os encontros consonantais, eles são diferentes porque eles são agora encontros de consoantes. Não são mais as vogais A, E, I, O e U. São agora as consoantes. A gente tem vários encontros consonantais, mas também muito simples de aprender. Só a gente prestar bastante atenção. Então, são as sequências de duas ou mais consoantes sem a presença de vogais entre elas. Não pode ter vogal no meio desses encontros, tudo bem? Então, vamos lá. Exemplo, a palavra Brasil, olha aí, tá de cor mais forte, o vermelho, a gente fala negrito, né? Tá uma cor mais forte aí nos encontros consonantais. Então, o B e o R, olha lá, o B e o R se encontraram, duas consoantes, na palavra Brasil. Cacto, olha lá, o C e o T, eles se encontraram. Tem alguma vogal no meio do C e do T? Não tem, não pode ter. Nos encontros consonantais, não pode ter nenhuma vogal ali no meio. A palavra flor, olha aí, também não tem ninguém no meio do F e do L. É o encontro entre duas consoantes. E objetivo, então o B e o J estão juntos. Observem que agora são consoantes, é diferente dos encontros vocálicos. As consoantes estão juntas na palavra. Então, a primeira coisa, identificar onde ele está. Você pode grifar, você pode colorir, você pode circular, mas você precisa procurar os encontros consonantais. Uma vez que você achou, agora a gente vai separar em sílabas para ver como que eles ficam, ok? Então, vamos lá. São classificados em, olha os encontros consonantais, como que eles são classificados? Separáveis ou inseparáveis. Eles agora não têm aqueles nomes de ditongo, tritongo e hiato. Isso aí é só dos encontros vocálicos. Os encontros consonantais, a gente classifica em separáveis ou inseparáveis. O que são os separáveis? A própria palavra já diz, eles se separam quando ocorrem sílabas diferentes. Então, sempre a gente vai precisar separar em sílabas as palavras, não se esqueçam. Então, a gente tem exemplos aqui, olha, advogado, a palavra advogado, onde que tá? Olha lá o encontro, as vogais se encontram, as consoantes se encontraram. Então, vamos separar em sílabas, vai ficar, a gente fala, né, advogado. Elas se separaram, então é um encontro consonantal separável, eles se separaram. Olha outro exemplo, alface, al-fa-ce. A gente tem o encontro vocálico, o encontro consonantal, perdão, a gente tem o encontro consonantal, o L e o F, duas consoantes juntas, mas elas estão
em sílabas separadas. Então, eles também são separáveis que a gente classifica. Olha lá. E agora, objeto, objeto. Separando em sílabas, vai ficar da seguinte forma: objeto, objeto. Porque o B e o J não podem ficar na mesma sílaba quando a gente vai fazer a separação das sílabas. Então, um encontro consonantal separável, tudo bem? E agora os inseparáveis, eles não se separam quando eles ficam na mesma sílaba. Então, a gente tem, por exemplo, plano, plano, o P e o L é o encontro de consoantes. Olha lá, plano. Eles não se separaram, eles ficaram na mesma sílaba. Olha o próximo. Frase, frase, o F e o R estão se encontrando. Então, a gente tem frase. Eles ficaram na mesma sílaba, olha lá. E o próximo exemplo é cratera, uma cratera. Olha o C e o R aí. Eles se encontrando, então ficou cratera. Eles também são inseparáveis, eles não se separaram. Então, a gente tem cratera. Mas alguns exemplos de separáveis e inseparáveis. Então, a gente tem vários encontros consonantais, vocês agora vão praticar também em casa, procurando encontros vocálicos e consonantais, e vão começar a classificá-los. Separáveis. A palavra absinto, olha lá, eles se separam. Olha agora, admitir, admitir, eles também se separaram. Outra palavra, corrupção, a gente tem duas situações aí que se separaram, né? Então, são separáveis. Olha só, sublocar, sublocar, a palavra, a vogal, a consoante B e a consoante L se separaram. Então, a gente tem aí também um encontro consonantal separável. Então, agora vamos para alguns inseparáveis. Dromedário, um dromedário. Olha lá, o D e o R estão juntos, eles não se separaram. Psicologia, psicologia, olha lá, o P e o S estão juntos, inseparáveis. Livro, palavra livro, o V e o R juntos, quando a gente separa em sílabas. Então, inseparáveis. E drama, a palavra drama, não se separaram o D e o R, estão juntos, então inseparáveis. E é bom lembrar, né? Eu coloquei como lembrete uma luzinha piscando. Em uma única palavra pode ocorrer um encontro consonantal separável e um inseparável. A gente pode aparecer em algumas palavras. Ah, professora, eu vi uma palavra aqui que tem 2 encontros consonantais. E agora, o que fazer? Separa a palavra em sílaba e classifica cada encontro. O primeiro encontro ele foi separável? Então ele é separável. O segundo encontro ele se separou? Não, então ele é inseparável. A gente precisa fazer cada encontro separado. A gente precisa fazer o primeiro, depois o segundo. Então na palavra lustre, eu coloquei aí de azul, ó, os separáveis, o S e o T se separaram. Já o T e o R, no final da sílaba, na última sílaba, eles não se separaram. São 2 encontros consonantais, um separável e outro não. Destro, a palavra destro, a mesma coisa. A gente tem 2 encontros, um separável e um inseparável. Destruir também. Destruir, 2 situações, 2 encontros, um separável e um inseparável. Então, não se esqueça, a gente pode encontrar dessa forma também na língua portuguesa. É só você observar o primeiro encontro e o segundo encontro. Classifica o primeiro, depois classifica o segundo, sem problema nenhum, muito fácil. Agora, eu vou deixar uma atividade para casa. Relembre a aula, relembre o conteúdo que foi falado. Se você ainda não está familiarizado com esses nomes, encontro consonantal, encontro vocálico, pratique em casa, fale mais vezes esse nome desses encontros, ditongo, tritongo e o hiato para os encontros vocálicos, para os encontros consonantais separáveis e inseparáveis. Pegue alguma palavra da sua casa, de jornal, de revista. Se você estiver assistindo um jornal, né, na televisão, um programa, e viu alguma palavra interessante e você quer praticar, observe se nela tem algum encontro vocálico
ou algum encontro consonantal. E agora, procure em jornais e revistas palavras com encontros vocálicos e 5 palavras com encontros vocálicos e 3 com encontros consonantais, com encontro consonantal. Depois recorte-as e colhe-as em seu caderno. Então é importante, por exemplo, por que eu peço para recortar e colocar no caderno? Porque assim você vai observar a palavra, você vai ver, você vai estar mais próximo dessa palavra e aí você cola no seu caderno. Depois você pratica, depois você separa em sílaba, depois você conta quantas sílabas tem e vê se eles ficaram separados ou não, se tem 2 vogais ou 3 vogais. Isso é muito importante. Praticar na língua portuguesa é fundamental. A leitura, o uso do dicionário e, além do mais, fazer as atividades. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. A todos vocês um bom trabalho e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!